Muitas pessoas sonham em ser imortais e buscam o segredo da vida eterna há séculos, mas parece que perdemos para alguns animais nessa questão, pelo menos em parte. Hoje vamos ver 10 animais que podem viver após a morte. Fique ligado para o número 1, pois esse ser pode ser realmente imortal. Número 10. Baratas. Não é de se espantar que esses insetos façam parte desta lista. Baratas são famosas por sua resistência e são frequentemente consideradas como as mais capazes de sobreviver a um apocalipse nuclear. Alguns dizem até que elas podem viver sem suas cabeças. E adivinha? Elas podem mesmo. Elas podem sobreviver por 2 semanas sem suas cabeças. Para entender como esses insetos conseguem resistir à decapitação, primeiro precisamos entender como nós, humanos fracos, não conseguiríamos. Em primeiro lugar, os humanos sangram. E quando a cabeça de um humano é cortada, ele sangra muito. As baratas não têm esse problema, pois elas têm um sistema circulatório aberto, o que significa que elas têm pouca ou nenhuma pressão sanguínea. Então, se suas cabeças forem arrancadas, a ferida se fecha naturalmente por causa da coagulação. Em segundo lugar, e provavelmente mais óbvio, as cabeças humanas abrigam uma parte muito importante do nosso corpo, o nosso cérebro. E sem ele, um humano não pode funcionar. Comer, beber e respirar são todos impossíveis sem a cabeça. Mas as baratas, por outro lado, não precisam de suas cabeças para respirar, pois elas fazem isso por meio de pequenos buracos em seus corpos chamados espiráculos. Embora uma barata sem cabeça morra de fome eventualmente, isso pode levar semanas para acontecer. Número 9. Abelhas. Isso pode parecer uma trapaça para você. Nenhuma abelha vive depois de morrer e elas permanecem mortas. No entanto, há um motivo pelo qual elas estão nesta lista. Porque mesmo que uma abelha esteja morta, ela ainda pode te picar. Não do jeito que você imagina, é claro. As abelhas mortas obviamente não podem sair voando por aí e te picar ativamente. É que suas partes picantes, e mais importante, o sistema de injeção de veneno ainda funcionam mesmo se a abelha estiver morta há muito tempo. Quando uma abelha pica, o ferrão se solta de seu corpo e fica preso na pele de sua vítima. Ligado a isso há um órgão minúsculo que contém tanto o veneno da abelha quanto um músculo minúsculo que bombeia o veneno para fora. Devido à fisiologia simples das abelhas, essas ações não são controladas pelo cérebro simples das abelhas, mas sim por impulsos involuntários. Então, se você pensa que está seguro pegando uma abelha morta, pense de novo. Número 8. Galinhas. Existe verdade na expressão, correr como uma galinha sem cabeça, afinal. Você pergunta a qualquer fazendeiro e eles te dirão que as galinhas ainda podem correr com suas cabeças cortadas. E há uma razão muito simples para isso. E não é porque as galinhas são zumbis. A razão é, acredite ou não, erro humano. Esse erro acontece de ser um erro de açougueiro, para ser mais específico. Você vê, o sistema nervoso central de uma galinha é muito diferente do nosso. Algumas funções corporais básicas são controladas não pelo cérebro em si, mas por certas partes do tronco encefálico. Então, o que isso tudo significa? Bem, o açougueiro cortou a cabeça da galinha muito alta. Na maioria das vezes, é apenas o prosencéfalo da galinha que sai com a cabeça, deixando o tronco encefálico e o cerebelo bastante intactos. Na verdade, se o açougueiro também errar a jugular, não só a galinha continuará se mexendo, às vezes ela ainda pode respirar. É claro que ela morrerá de fome eventualmente, mas há um caso especial em que uma galinha sobreviveu 18 meses inteiros sem sua cabeça. Número 7. O polvo. Eu tenho certeza que você já viu vídeos online onde um polvo, depois de ser cortado, continua se mexendo. Comer polvo fresco é um prato perigoso em alguns países asiáticos, pois não é o polvo que continua vivo depois de cortado, mas sim os seus 8 braços inteligentes que se mexem e podem ficar presos na garganta de alguém, causando um grande problema. O motivo pelo qual os braços dos polvos não param de se mover mesmo depois de separados é muito interessante, pois o seu sistema nervoso central é muito diferente. Você vê, a maioria das células nervosas de um polvo, 2 de cada 3, na verdade, estão localizadas não no cérebro, como você esperaria, mas nos seus tentáculos. E esses braços podem continuar respondendo a estímulos mesmo sem estarem ligados ao cérebro principal. Na verdade, eles ainda reagem mesmo depois que o polvo esteja morto há muito tempo e os braços cortados.
Pesquisadores da Universidade de George, em Londres, fizeram experimentos extensos sobre esse fenômeno. Depois que os animais foram sacrificados, seus braços foram retirados e mantidos em água do mar fria por até 1 hora até estarem prontos para o teste. Alguns braços foram pendurados verticalmente e outros foram colocados horizontalmente. Eles então os beliscaram. Os braços pendurados se afastaram do estímulo desagradável, encurtando-se e enrolando-se em forma de espiral em 1 segundo. Os braços horizontais também se afastaram do estímulo indesejado, muitos dobrando-se em uma espécie de junta improvisada em direção ao topo. Esses movimentos podem ocorrer até 1 semana depois da morte dos polvos. Número 6. Salamandras. Se você for fazer uma lista de animais que insistem em continuar vivos mesmo depois de mortos, será difícil não incluir a salamandra. Esse animal sempre foi associado à longevidade e à imortalidade. Ele até é venerado por pessoas que acreditam em magia, que pensam que os incríveis poderes regenerativos desse animal podem ser sobrenaturais. As salamandras têm a incrível capacidade de regenerar qualquer parte do seu corpo que foi cortada. Mais surpreendente ainda, essas partes regeneradas funcionam do mesmo jeito ou, em alguns casos, até melhor do que as partes originais. Isso se deve principalmente a uma proteína especial encontrada nas salamandras, que facilita a replicação das células. Essa proteína também pode ser encontrada nos humanos, mas em menores quantidades, e nos ajuda a cicatrizar nossas feridas. Então, isso significa que em breve poderemos regenerar membros amputados? Bom, ainda não chegamos lá, mas os cientistas continuam estudando as salamandras e como sua capacidade única pode beneficiar os humanos no futuro. Número 5. Sapos. Foi descoberto que os sapos continuam se mexendo mesmo quando o seu cérebro morre, ou para ser mais preciso, com o seu cérebro removido. Esse experimento surgiu quando os cientistas encontraram relatos de vários animais sem cabeça que continuavam se movendo por conta própria. É muito impressionante, mas vamos admitir, há pouco que uma criatura sem cabeça pode fazer. O que acontece se você deixar a cabeça do sapo intacta, mas tirar o seu cérebro? Você pergunta. Bom, graças à abordagem científica de vamos cortar o seu cérebro e ver o que acontece, feita pelo neurologista do século XIX David Ferrier, nós podemos te dizer. Um sapo com cabeça, mas sem cérebro. Na verdade, ele se comporta de forma muito parecida com um sapo com seu cérebro intacto. Se você o virar de cabeça para baixo ele vai se endireitar sozinho, se você apertar seus pés ele vai saltar para longe, se você o colocar na água ele vai nadar para a margem e sair e talvez o mais assustador de tudo é que ele vai até mesmo se coçar intensamente se você fizer carinho nas suas costas. O fator que resulta em comportamentos zumbis de sapos é o poder do reflexo, que aciona os impulsos elétricos necessários que fazem um músculo se esticar ou se contrair. Número 4. Moscas. Moscas podem resistir a temperaturas congelantes e entrar em um tipo de estado de hibernação, mas o que você realmente vê é descongelar a mosca congelada usando o seu próprio calor corporal. Quando o inseto se aquece totalmente, a mosca então voa para longe. Mas essa incrível capacidade de resistir ao congelamento. Isso não é o que torna a mosca simples tão especial. As moscas fêmeas sobreviverão por vários dias depois de perderem suas cabeças. Tais fêmeas sem cabeça ficam em pé como uma mosca normal e podem fazer e participar de ações complexas, como agarrar, voar e caminhar sob pressão. Ainda mais surpreendente, os machos cortejam as fêmeas sem cabeça. Isso mesmo, tirar a cabeça de uma mosca fêmea não muda muito realmente. Isso faz o comportamento das moscas mais parecido com o humano. Os machos ainda querem transar com ela, enquanto ela, por sua vez, trata seus encontros sexuais como estímulos nocivos e estranhos. Número 3. Tartarugas. Os corações de peixes, répteis, aves e mamíferos possuem células de marca-passo próprias que entram em ação quando os sinais do tronco cerebral falham por algum motivo, garantindo que o coração continue funcionando por algum tempo, mesmo sem o cérebro. As tartarugas, porém, levaram esse conceito a outro nível, pois, do ponto de vista de seus corações, ficar sem oxigênio e nutrientes que normalmente são fornecidos pelo sangue é apenas mais um dia normal de trabalho. Esses animais podem ficar sem respirar por muito tempo. Quanto tempo? Bem, cerca de 5.000 horas no caso da tartaruga mordedora. Isso mesmo, elas sobrevivem tanto tempo porque podem obter oxigênio da água através de sua garganta, pele e ânus, além do incrível potencial de seu corpo de produzir energia sem oxigênio. Seus corações têm sua própria reserva de combustível e eles simplesmente não desistem até que ela se esgote. Número 2. Cobras.
A reação das pessoas diante de um ser altamente venenoso pode ser resumida em 3 categorias: fugir, congelar no lugar ou mate-o, corte a cabeça. Embora cortar a cabeça dessa coisa possa parecer a forma mais eficaz de evitar ser mordido, a verdade é que esse pode não ser o caso. A cabeça de uma cobra, um recipiente para suas presas e bolsas de veneno mortais, ainda tem a capacidade de morder você e injetar veneno mortal, mesmo que não esteja mais conectada ao resto de seu corpo. A cobra tem fossas sensíveis ao calor em ambos os lados de seu rosto que ele usa para detectar ameaças. Agora, vamos encarar: se você estiver perto o suficiente para que seu calor corporal seja detectado, você está perto o suficiente para ser considerado uma ameaça. Essas fossas sensíveis ao calor são capazes de detectar uma presença perigosa por horas após a morte, o que significa que essa coisa pode continuar a se defender no estilo zumbi. E sim, isso se aplica também ao corpo que não está mais preso. Número 1. Planárias. Você está familiarizado com o conto de fadas sobre como as minhocas se reproduzem? Afirma que se você cortar uma minhoca ao meio, 2 minhocas se formarão a partir das metades separadas. É claro que isso já foi comprovado ser totalmente falso, no entanto, substitua a minhoca por uma planária e, então, esse conto de fadas de repente se torna uma história assustadora e muito verdadeira. Planárias ou vermes planos são conhecidos como mestres da regeneração. Eles podem reconstruir qualquer parte de seus corpos após a amputação. Se um é cortado ao meio, a parte da cabeça cresce uma cauda e a parte da cauda cresce uma cabeça. Corte-o em 20 pedaços e 20 novos vermes, cada uma cópia exata do primeiro, são criados. Isso foi explorado por cientistas da Universidade de Nottingham, que criaram uma colônia de mais de 20.000 vermes e adivinhe, eles são todos de um original, cujos corpos e órgãos não parecem envelhecer. Eles estão confiantes de que um único verme que não se dividiu viveria para sempre, a menos que pegasse uma infecção ou outra doença. Que animal imortal é o seu favorito? Deixe a sua opinião nos comentários, e vamos debater esse assunto tão fascinante e misterioso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima!